Senhora Janaína, eu quero começar registrando de que esse processo ele tem como fundamento primeiro um parecer contratado da senhora Janaína pelo PSDB e que recebeu R$45 mil por esse parecer. O professor Miguel Reale Júnior teve divergência do seu parecer, optou por outro caminho. E aí Vossa Senhoria procura o doutor Hélio Bicudo para, no dia 1º de setembro de 2015, fazer o ajuizamento. A partir dali, foi feito um conjunto de discussões e chegou à conclusão, aqueles que queriam impeachment, o PSDB, e resolveram pedir um aditamento, porque a peça era frágil. Essa reunião aconteceu no primeiro sábado de outubro de 2015, com a participação lá no Rio de Janeiro do deputado Eduardo Cunha, do deputado Carlos Sampaio e do deputado Rodrigo Maia. A partir dali, resolveram orientar para fazer um aditivo e aí o senhor Miguel Reale Júnior também participa desse processo. E essa discussão toda foi feita porque não tinha condições jurídicas na avaliação desses que querem o impeachment em alcançar o mandato que findou em 2014. E, ao mesmo tempo, tudo o que aconteceu em 2014, esse grupo foi quem entendeu que não tinha a menor condição jurídica de prosperar, apesar do seu parecer. E é por isso que veio o aditivo no dia 15 de outubro. A partir dali, o tempo passou, e quando chegou em dezembro de 2015, nós tomamos uma decisão. Vamos abrir no Conselho de Ética o processo contra o senhor Eduardo Cunha. Meia hora depois, ele acolhe a peça nos termos acordados nesta reunião. E, a partir dali, essa admissibilidade é feita sobre 2 pontos apenas. Tudo que a senhora está aqui discutindo vale para discurso, mas não vale para o processo em que nós estamos analisando. Admitida a denúncia, a partir de 2 pontos, não teve nenhum recurso sobre os outros itens em que aqui Vossa Senhoria está levantando. Portanto, como a senhora sabe, essa matéria está preclusa no mundo administrativo, com repercussão forte aqui e respaldado pelo Supremo Tribunal Federal naquela decisão no mandado de segurança. A senhora faz referência no procedimento, nas regras de procedimento. O mérito foi discutido no mandado de segurança, em que muitas vezes alguns questionam o conteúdo daquela decisão. Portanto, a decisão da Câmara Federal, por 367 votos, é sobre os 2 itens em que foi feita a admissibilidade, e aqui está a mensagem do presidente da Câmara encaminhando o resultado da decisão da Câmara, que é o ofício 526, de 18 de abril de 2016, que foi lido no plenário do Senado Federal, foi encaminhado para esta comissão especial e foi notificada a senhora presidenta. E a senhora, como todos nós sabemos, que o acusado, o demandado, o réu ou a ré, precisa saber de que está sendo acusado para poder fazer a sua defesa. É exatamente o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. E é por isso em que a senhora, que sabe da fragilidade do que aqui está, resolve resgatar a peça inicial que foi aditada, porque não tinha segurança política e jurídica por parte desses 3 deputados que se reuniram no sábado, 1º sábado de outubro de 2015, para assim proceder. E Vossa Senhora e a senhora fez o aditivo a pedido deles, para que pudesse ter a admissibilidade. Portanto, a senhora presidenta, conforme decisão da Câmara Federal e decisão do Supremo Tribunal Federal naquele mandado
Estado de Segurança, ela é denunciada em 2 itens. A equalização da taxa de juros da safra agrícola, que começa em junho de 2014 e finda em maio de 2015, e ali alcança todos os setores da agricultura brasileira. Vem desde a agricultura familiar até o agronegócio. E aqui eu quero registrar que é muito estranho, que é o agronegócio que está apoiando o pedido de impeachment, inclusive pagando parte das despesas, como faz a JBS, que é uma das grandes beneficiárias de todo esse processo. Quero também registrar de que a outra acusação que é feita é sobre os 6 decretos. E esses 6 decretos, eles dizem respeito ao princípio da competência. A senhora não tem nenhuma obrigação de dominar essa parte mais tributária e também orçamentária. A obrigação é nossa, são dos especialistas. Portanto, tem uma grande diferença entre exercício de competência para o efeito caixa. A senhora trabalha sobre o aspecto de um orçamento de efeito caixa, mas a peça orçamentária do Brasil, desde 1965, é efeito competência. E é esse o debate técnico que o nosso relator irá se debruçar, e eu tenho certeza que nos trará uma posição muito clara sobre essa matéria. Não era interessante, é horrível falar isso, mas a verdade é essa, para o presidente da Câmara aceitar uma denúncia que estava completamente alicerçada em Lava Jato em Petrobras. Vossas Excelências são os magistrados. Vossa Excelência, intrigantemente, insiste em se apegar à palavra do presidente da Câmara num primeiro momento, numa primeira decisão a título precário. Eu quero, senhor presidente, registrar de que a decisão de 367 deputados federais é sobre 2 itens. Não é do presidente da Câmara. Quem tem acordo com o presidente da Câmara é quem viu a negação de grande parte dos pilares aqui levantados e não recorreu. São esses que têm acordo com o presidente da Câmara. Não impute a nós isso, porque cabia aos autores que viram grande parte da sua peça ser desmontada no despacho de recebimento pelo presidente da Câmara, mas como foi tudo previamente acordado, conforme nós registramos aqui, resolveu cumprir o acordo. E nós aqui no Senado não temos nada com o despacho do presidente da Câmara. Nós temos com os 367 votos da Câmara, que é majoritário. É isso que nós estamos analisando. E não tem condição do acusado a responder a um crime em que ele não sabe que é acusado. A senhora presidente é acusada disto aqui. E quero dizer de que na equalização da taxa de juros da política agrícola 2014-2015 não tem nenhuma participação da senhora presidenta. Quem conduz esse processo é o Ministério da Fazenda, é o Ministério do Planejamento, o Conselho Monetário Nacional. Nós findamos a safra agrícola em maio de um determinado ano e, a partir dali, o banco, que é o credor, no contrato de prestação de serviços, apresenta a diferença da equalização de juros e, em seguida, o Conselho Monetário Nacional, depois de ouvir esses ministérios, dá o seu veredicto. Eu vi aqui o doutor Hélio falar num secretário do Tesouro Nacional que terminou o mandato em 2014. Em 2015, não era mais o secretário do Tesouro Nacional. E isso tudo é feito com o objetivo de tentar dar cobertura a uma denúncia que é inconsistente. E é por isso que alguns pares aqui tentaram pedir um conjunto de informações. E eu sou daqueles que entendo. Essas informações são públicas e pode-se trazer perfeitamente para o processo. Portanto, como o relator tem uma intenção de dar celeridade ao processo em face do prazo curto, é dessa forma que eu entendo o seu despacho. Por último, os 6 decretos. As pessoas confundem profundamente com exercício de competência com exercício de caixa. O nosso orçamento
enquanto nós aqui no Congresso Nacional não mudarmos a Lei 4.320, que disciplina essa matéria, continuará sendo por competência. É por isso que na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, tem um projeto de lei de autoria do senador Tasso Gereissati, da relatoria do senador Ricardo Ferraz, e que nós colaboramos muito nesse debate, estamos alterando para adequar a LRF à Lei 4.320, que é quem disciplina a elaboração do orçamento do Brasil. Obrigado, senhor presidente.